Ah, ele dobrou. Deu uma viradinha aqui. Ó, Ele aqui deu uma viradinha. aparecendo. A manchinha. Então, a ideia, qual a ideia? A ideia é da gente falar um pouquinho da vida de vocês. Seria Já tá gravando? um pouco do como... Ah. Se relacionaram. Um pouco antes de vocês se conhecerem, falar um pouquinho, né, vô, quantos Irmãos. vovô, quantos irmãos teve, como que foi a vida antes de conhecer a vovó, como que conheceu a vovó. E aí a gente vai conversando. Tá bom. Então pode falar, vô, estamos conversando. Já está Tá. completado. Aí quando eu vou gravando. Ele Eu vou sozinho dar agora? um pequeno introito. Ah. Não de história universal, um pequeno introito. Eu acho que Deus, quando criou o homem e a mulher, ele deu condições para que eles pudessem viver no paraíso e deu condições para que eles tivessem inteligência suficiente para fazer o que bem entende. E deu a forma física também deles, que um corpo humano se divide em 3 partes, cabeça, tronco e membro. O que regula tudo na vida da gente é a cabeça. E ele deu condições especiais, que regula não só a cabeça, como outras qualidades. Como a cabeça da gente que funciona, ele deu mais condições para que a gente possa viver aqui no mundo. Eu citaria 2 exemplos. Por exemplo, eu citaria a liberdade da gente e citaria um outro fator também, a razão. A razão e a liberdade. A razão para distinguir o que é o bem, o que é o mal. E a liberdade para que a gente pudesse viver no mundo fazendo o que bem entende. O que cada um usasse essa sua razão para fazer esse mundo. Então todo mundo faz da vida dela com a liberdade que Deus lhe deu, faz o que entende. Daí resulta o lar, resulta uma porção de coisas, resulta o bem de família, resulta os que são maus, que não coisa. E deu uma condição também para que todo mundo formasse seu lar. E a gente parece que tem um destino traçado, ou a gente mesmo traça o nosso destino, porque sua avó nasceu em Sertãozinho, lá perto do Ribeirão Preto. Tinha fazenda lá e tudo. Como é que ela quis aparecer em Taubaté e se casar comigo? É um fator de liberdade e de razão, porque ela, não sei o que acontece, mas ela veio lá, não sei se... E ela sempre gostou de mim, e eu também gostava dela, né? E começamos a namorar desde criança. Desde criança namorando, gostando um do outro, gostando. Ela era uma pessoa de família boa, família estável, e gostou de mim. E eu também gostei dela, e o que aconteceu? Acabou a gente se casando. Mas ela era muito criança. Ela tinha apenas 19 anos na vida. Então, como Deus deu a razão para a gente, eu, no meu modo de pensar, eu dizia assim, puxa vida, se eu tirei ela no bem-estar que ela estava na casa dela, eu quero dar também esse bem-estar, o melhor para ela. Porque eu assumi uma responsabilidade de tirar uma menina da casa dela. Uma menina, ela era uma menina, 19 anos, que, graças a Deus, era uma moça que
não teve nada na vida, não teve conhecimento da vida. Ela não sabia ainda o que era a vida. Ela só foi sabendo na comunhão do nosso relacionamento. Ela começou a entender a vida. Eu fui obrigado não, com prazer, de demonstrar para ela o que é a vida, o que é uma prole, o que é um lar. E ela sempre me acatou isso aqui, porque ela gostava de mim, ela nunca gostou de ninguém. Uma mulher pura, simples, delicada. E tudo isso aqui me fez também eu gostar dela. Apesar de ser muito procurado lá em Taubaté, né? Mas como chega o destino, que o destino parece que era esse, dela ficar comigo. E depois do casal, o casal sempre, no primeiro ano vai tudo bem, mas começa, segundo, terceiro, já começam umas pequenas desavenças com ela. E todo casal tem essa desavença. Eu também tive com ela. Mas como deu a razão para nós deveríamos saber distinguir o que era certo e o que era errado. Então nós dois, sozinhos, porque nós casamos e eu queria, não sei porquê, eu queria morar em São Paulo. Por razões próprias, né? Quis morar em São Paulo. E como eu era menino e ia em São Paulo raras vezes, eu tinha até medo lá de São Paulo. E foi tentar me refazer, mas sempre no sentido de dar condições para ela aquilo que ela teve. Ela passou momentos difíceis, sabe? Momentos difíceis. Mas nunca na vida reclamou. Nunca na vida reclamou. Ela sempre foi do meu lado, contra todo mundo, porque funcionou a razão dela também, né? E a liberdade que Deus nos deu de a gente fazer o que achar mais conveniente. São duas dessas razões próprias que faz com que a gente cresça, desenvolva e faz o lar da gente. Então, desse lar, deve nascer para cada um plano de vivência. Porque nós começamos tudo de novo lá. Começamos de tudo de novo, não tínhamos mais nada. Começamos tudo, quase praticamente do zero. Aí que vem mais a compreensão, a razão, vem o amor. E nós passamos uns momentos muito difíceis, mas eu sempre lutando para dar condições. E cada um tem um jeito de vivência. Ela gostava muito, era do lar, ela nasceu por lar. Ela não nasceu para outra coisa, ela não nasceu para escritório, ela nasceu por lar. E eu logo percebi isso no começo. Então não deixei ela trabalhar, porque eu sei que, além de ser uma vergonha para a gente naquela ocasião, ainda seria para ela uma coisa muito que eu não estaria contente com um negócio dessa. Então eu fui me desdobrando para vencer na vida, né? E tracei umas determinadas metas na vida para mim chegar. Ela cuidava das crianças todinho, coitava, fazia economia, fazia o que precisava, na hora que precisava, e eu tentando ganhar dinheiro em diversas áreas. A gente sempre tem vontade de se realizar na vida daquilo que a gente gosta. A gente tem vontade, mas às vezes a vida leva a gente a fazer qualquer outra coisa que não seja de acordo com aquilo que a gente gosta. Então, mas a gente, devido às circunstâncias, a gente tem que fazer essa outra coisa para o bem-estar da família. Então, a única coisa que eu pensava era dar o bem-estar dela e criar os filhos. Eu tinha muito medo, mas muito medo mesmo, de que não pudesse dar para os filhos uma coisa que ele pedia para mim, que tivesse situação difícil. E tiveram situação difícil. Nunca faltou o nosso apoio, não só apoio moral, como apoio
material também. Então, assim nós fomos levando a vida, de uma casa para outra, mudando e coisa, né? Até a gente começar a se estabelecer aquela meta que eu tinha, né? E devagarzinho, com muito custo, com muito sacrifício, a gente conseguiu. Hoje, graças a Deus, eu acho que eu dei para ela melhor do que ela tinha. Graças a Deus. E eu me sinto feliz com ela. Não existe mulher no mundo igual a ela. Então, a gente, nessa meta que a gente traçou, que é circunstancial, tem diversas fases da vida que a gente pode saber, em que na meta da gente a gente tem que fazer aquilo. Por exemplo, é criança. A criança tem um modo de pensar diferente. Depois começa a ser jovem, tem outra mentalidade. Depois já começa a ter responsabilidade. Já começa a crescer a responsabilidade da gente. E eu notava que essa responsabilidade, para mim, foi muito grande. Porque eu tracei aquela meta para me viver. Então, quando chega mais ou menos 28 a 30 anos, aquilo que é uma fase mais difícil para o homem. A fase de a gente se estabelecer na vida. Porque quando é o final da vida, que eu tenho mais duas fases para mim, uma que chama-se idoso, em termo bondoso, em termo gentil, e outra fase que é velho, que seria mais ou menos um termo jocoso, né? Mas tanto um como o outro é a fase da vida. Então eu queria, nessa fase de velho, que nós já estamos velhos, já passamos dos 70 anos, já não é mais nem idoso, né? Já é velho, passamos dessa fase e uma fase que eu consegui nas metas, então vou viver para poder viver bem e nunca desamparar os filhos. E a gente viveu assim, sossegado, tranquilo. Ela sempre namorou, ele nunca teve um outro namorado, ele nunca teve nada. Eu não sei, meu modo de pensar, mesmo que seja casar com uma mulher viúva, ou casar com uma solteira, mas já que tivesse outras coisas, outros negócios que a gente eu não casaria, mas não casaria mesmo. Casei com ela porque ela era uma moça recatada, uma moça boa, e tudo aqui tem de melhor eu tive com ela. Hoje eu vivo com ela, mas com uma maravilha. Parece que eu estou no céu. Tem uma família que é a parte da família, aquilo que a gente tem por obrigação levantar e tomar conta. Eu tenho uma família boa. Tenho uma família que esteve na minha meta de criação de tudo isso. E nunca deixei faltar nada para eles. Nunca deixei nada faltar para eles. Só que quando a gente não é idoso, mais velho, a gente chega, a gente volta a ser criança. Nós dois parecemos duas crianças, dois meninos, criança mesmo. Então, aquilo que nós demos para os filhos, de carinho, de amizade, de amor, nessa idade, a gente espera isso dos filhos, porque a gente vira criança. Você só vai entender quando você for velho também. Passar até da fase do idoso, sendo velho. Então a gente vive de recordações. Recorda, principalmente da família, o que passamos, o que ele tem, e qualquer coisinha, qualquer doença, ou qualquer circunstância em que passa uma fase difícil, a gente tem que estar sempre presente com tudo, auxílio de qualquer natureza, né? E essa foi minha meta, eu consegui, sou um homem feliz, porque além de conseguir tudo isso, consegui uma mulher que para mim não tem outra igual. Modesta parte dizendo, mas para mim,
E as outras podem ser boas para você, meu, ou para todos, cada um tem o seu, né? Outros não são, não se combinam, mas para mim não. Teve desentendimento entre nós, houve desentendimento. Mas às vezes esse desentendimento alheio até da nossa própria vontade, você sabe? Por circunstâncias que acontecem na vida da gente, que a gente tem que passar, que é o destino da gente. Então, hoje, eu sou um homem feliz. Com eu, em segundo lugar, minha mulher, o resto dos filhos, os netos e os bisnetos. É a nossa vida. Legal. Eu tinha a declarar. Vovô, você tinha quantos... Na sua família era quem? Quantas pessoas? Só nós dois. Não, eu digo antes. Você, sua mãe, seu pai, seus Eu irmãos? tinha 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã, papai e mamãe. Morreram todos. Todos. Eu da família sou o único. E como que era a sua vida antes de conhecer? Boa também, como era mais ou menos, eu nunca fiz nada, eu só estudei, aprendi um pouco de religião porque fui no colégio diocesano, estudei 2 anos lá no colégio diocesano, E você nasceu em Taubaté? em Taubaté, e fiquei 2 anos no ginásio, então aprendi religião, mas a minha moda, não é a moda aqueles que ensinam, que os outros pregam, não era aquele... E hoje eu vejo que o que aconteceu comigo não foi só eu que fiz. Eu sempre tive proteção. De Deus. Sempre tive proteção na vida. Depois, mais tarde, a gente tem que reconhecer isso mais cedo. Para mim não, eu só reconheci mais tarde. Por causa dessa situação de não ser praticante ou não ter muita religião. Hoje não, hoje eu sei que Deus está com a gente e protege a gente. Santa Teresinha, que é a minha padroeira, está sempre ao meu lado, eu sempre sonho com ela. E estamos felizes agora. Realizamos tudo o que queríamos, agora estamos nós dois sozinhos. E você lembra o dia que você conheceu a vovó? Que é o quê? Você lembra o dia que você conheceu a vovó? Não, porque nós praticamente crescemos ali perto. Ela veio criança de Sertãozinho. Ela veio muito criança e ela morava na mesma rua. Eu morava na Rua Visconde, ela ali para baixo, na outra esquina, ela já morava, que é o bosque, onde tinha o bosque antigamente, né? E a gente ia namorar lá no jardim. Então eu sentia tanta sensação que tinha dela, apesar de isso é verdade, não posso negar, o que me procuravam, né? Mas daquelas coisas antigas, tudo diferente de hoje. O mundo hoje está virado. O mundo hoje está completamente diferente. A gente não dá não acompanha mais. Eu não sei se é o desenvolvimento da comunicação, eu tenho a impressão que seja o desenvolvimento da comunicação. Que esse desenvolvimento da comunicação tanto vai para o bem como às vezes vai para o mal, né? Então, nesse desenvolvimento que a gente fica numa dúvida, fica numa situação que a gente não dá para fazer uma comparação, um acordo, tentar recordar aquilo que a gente passava antigamente com a modernidade de hoje. Porque houve uma mudança tão radical, mas tão radical, que a gente não acredita o tempo que passou. Parece que foi ontem, mas o ser humano mudou pela comunicação. Então se comunicava tanto pela televisão, pelo rádio, o transporte, qualquer coisa, que hoje em dia então eles fazem o que eles querem, né? Então às vezes a pessoa aprende muita coisa, e às vezes até para o mal, por causa de uma televisão, por causa de... E assim foi a nossa vida. Esse é um resumo da nossa vida. E vó, vocês começaram a namorar e como que era esse namoro de vocês? O namoro era namoro antigo. A gente não podia nem segurar na mão. Mais de olhar.
Se desse uma piscada, era pecado. Não podia nem fazer isso, né? Depois, quando passaram uns meses, a gente já fica mais ou menos relacionado, a gente segura na mão dela, né? E por quanto tempo vocês namoraram? Acho que quase uns 2 anos, né? Efetivo. Com quantos anos você começou a namorar com ela? Eu acho que uns 15, 16 anos. E a gente sempre se via, porque era o caminho. Ela via na janela, eu ia jogar futebol ali no bosque, a gente chamava, porque ali era tudo sem calçada, sem nada, eu jogava no bosque, ela ficava na varanda dela, com as bonecas dela, e brincando, só para me olhar lá, lá no bosque, jogar futebol. Quer dizer, esse amor nasceu desde criança. Desde criança. Então a gente não pode ficar um sem o outro. É uma existência de 62 anos, que ela saiu com 19 para 62, você vê quanto tempo nós estamos juntos. Então a gente tem levado essa vida boa, passado esses maus momentos, que não foram muitos, com o diálogo, com a razão e com a liberdade, estamos vivendo juntos. Ela gosta muito de mim e eu amo ela. Ô, vô, e como é que vocês decidiram se casar? Hã? Quando que vocês decidiram se casar? Primeiro de tudo, naquele tempo, para casar, tinha que os pais irem, por parte do homem, ir visitar os pais dela e pedir autorização para ficar noivo. Que hoje em dia não existe mais isso, né? Pedir autorização para ficar noivo. E foram meus pais pedir para autorização. Ainda tinha, faz que 18 anos. Nós esperamos mais ou menos um ano e pouco, ficamos noivo, porque a gente já se conhecia há muito tempo, desde criança, né? Desde criança vivemos juntos, né? Aí esperamos um ano de noivado, eu estava fazendo estudo, né? Eu que tinha muita vontade de ser engenheiro químico, né? Mas a gente resolveu casar, eu estava estudando em São Paulo, no Liceu Rio Branco, que era um dos ensinos melhores de São Paulo, fiz o pré naquela ocasião e já entrava direto na faculdade, né? Aí eu vim embora para casa, nós dois conversando, resolvendo trabalhar. Eu resolvi trabalhar, mas aí eu não tinha diploma. Mas assim, tudo bem, a gente casa, mas eu quero que você estude, pediu para mim. Eu quero que você estude. Aí estudei contador, me formei, ela fazia os livros para mim, fazia os cadernos, fazia de tudo, as aulas, ela preparava. Hoje tenho a impressão que ela é melhor contadora do que eu. Mas depois de São Paulo eu me formei também economista. E depois eu tive vontade assim, já que não fui engenheiro, fui economista, você é advogado. Mas não tive oportunidade, sabe? Me faltou isso, me faltou condições naquela ocasião para fazer isso aqui, que foi muito difícil. E daí vocês se casaram, vocês continuaram morando aonde? Onde vocês moraram? Porque quando nós casamos, o papai tinha 4 filhos, ele deu uma casinha para cada um. Ali no bosque mesmo, ele tinha uma casinha, né? Que ele alugava. Então ele deu para nós. O presente de casamento dele foi uma escritura em cima da cama que ele deixou, né? E uma casinha que depois precisava reforma, alguma coisinha. Foi uma casinha boa, sabe? Onde chegou a morrer a pessoa que a gente mais gostava também, ela da parte dela, e eu também gostava muito dela, é a avó dela, né? E ela estava até passando uns dias lá em casa, dormindo e tudo, ela faleceu na nossa casinha lá, né? Na nossa casinha lá. E foi um baque muito grande, principalmente para ela, sabe? Que ela tinha muito relacionamento com a avó. E eu gostava também muito dela, sabe? E naquela época que você trabalhava com o quê, vô? O meu avô tinha uma máquina de beneficiamento de arroz.
Aquele quarteirão da 9 de julho, lá tudo era. E a maior parte era um armazém grande que tem uma indústria de beneficiamento de arroz. Ele chegou, o papai diz assim, olha, eu estou velho, eu preciso que alguém tome conta daquilo. Aí fui eu e foi um irmão meu, Orlando. E nós ficamos tomando conta daquilo, nasceu até o Luiz Celso, lá eu levava ele na indústria lá, ele mexia no arroz e tudo, de bicicleta, porque não dava para comprar ainda automóvel, né? Porque a gente ainda estava começando, né? Aí a gente ficou lá e depois resolvemos, por uma circunstância, vir embora para São Paulo. Mas naquela casinha foi a casinha do papai que deu, que ajudou a gente. Depois nós vimos para São Paulo, eu estava começando com uma pequena fábrica de sacaria, não quis mais ficar aqui por circunstâncias próprias, né? Não quis mais ficar para aqui. Mudei para São Paulo com ela me acompanhou também. Fomos em pensionato horrível. Ela também levou os filhos, lá Então, tinha dois, os vô, dois mais velhos. Eu sei que esse foi um momento meio crítico da vida de vocês, né? O quê? Eu sei que esse foi um momento bastante difícil para vocês, Foi. Principalmente para mim. Ela me acompanhava. Conta- Me acompanhava conta- de tudo e tudo, quando eu fosse ou eu não fosse. Mas Às vezes não queriam que ela fosse comigo em São Paulo. Ela largou tudo e foi lá na pensão, com duas crianças, uma pensão horrível em Higienópolis. Mas o que aconteceu que vocês foram para... Para São Paulo? É, É uma coisa particular, sabe? Isso eu não prefiro me omitir nisso, sabe? Me deu vontade de ir, eu fui. E hoje em dia até os três que estão lá, um aqui, gosta, se acomodou aqui, diz que graças à situação de cada um deles, pôde fazer sua formação em São Paulo. Os três lá de São Paulo. e daí quando vocês decidiram ir para São Paulo, quem foi? Foram todos ou você foi Não, sozinho? eu fui sozinho primeiro. Fui porque eu consegui um emprego na CMTC por intermédio de um amigo do vovô. Eu com ela fomos lá na casa dele e para ver se arrumava alguma coisa. Ele deu uma cartinha, uma empresa aí, lá em São Paulo, a CMTC, deu uma cartinha e nessa cartinha pedia, camarada assim, um pedido dele é uma ordem. Aí eu comecei a trabalhar. Como eu já era contador, não economista, eu comecei a trabalhar como contador lá na CMTC. Ganhava uma ordenadinha para aquele tempo que a gente vivia, não vivia bem, não via, mas dava já para viver, né? Aí a casa lá nossa, nós fomos morar lá em São Paulo, que o papai comprou e vendeu as outras propriedades que eu tinha aqui, essa sacaria, essa dificuldade para isso. Ela queria estar junto comigo. Tudo isso é alegria. O que eu não devo para ela por causa disso? Devo tudo. E devo também a proteção, que é a proteção divina, Santa Teresinha. E essa é a nossa vida, foi a nossa vida. Não sei se eu disse tudo, não. Você quer saber mais alguma coisinha? Que momentos que foram marcantes para você, vô? Que momento o quê? Que foram marcantes para você? Os momentos mais marcantes. Eu acho que foi mais marcante de tudo a minha saída de Taubaté para São Paulo. Que eu não sabia o que eu ia fazer lá. E tinha que cuidar da família. Esse eu acho que foi um momento marcante, difícil. Marcante, difícil. Por isso que sendo muito difícil, ficou marcante. Isso. E como que foi a sua decisão, vô? Como é que você decidiu ir? O que passava na sua cabeça? Por isso que eu já falei, isso é uma coisa própria que eu prefiro Ah, tá. não manifestar, sabe? Eu prefiro guardar comigo. Comigo e com ela, que ela também sabe. Então,
Eu fui, não sei se é por obrigação ou por quê. Não, eu quis ir para São Paulo e fui mesmo, sem nada, sem nada, sem nada. Aí comecei a receber o primeiro ordenado. O primeiro ordenado que eu recebi, guardei uns cobrinhos, nós fomos levar para Aparecida, parece. Aí sempre com proteção, fui vivendo. Fui perito judicial, fui contador, fui professor, uma porção de coisa lá em São Paulo, porque já tinha 4 filhos e não era fácil. Não era fácil. E ela sabia que não era fácil. E ela me ajudava. Nunca na minha vida eu vi ela reclamar de alguma coisa. Nunca. Nunca passou apertado junto comigo. E algumas coisinhas a gente tinha, porque eu sempre, sabe, a gente é descendente de italiano, é sempre muito, um pouco de querer falar alto e de qualquer coisinha, né? E ela aturou também tudo isso, né? Então, E quando vocês vieram para São Paulo, vocês tinham quantos filhos já? 2. O Luiz César e o Gilberto. Nós com 2 filhos, fomos com 2 filhos para pensão. Como que era a pensão? Horrível. Simplesmente horrível. Para a gente tomar banho de chuveiro de gás, tinha que pagar R$1.000, né? R$1.000 naquela ocasião. E aquela sujeira. Mas dentro de, acho que mais ou menos 12 meses que ela ficou lá comigo, já comprou a casa, tinha inquilino, nós já queremos o despejo dele, aí já fomos morar lá do jeito que estava, depois comecei a fazer a reforma. Moramos lá, deu uma pintura só naquele e fomos morar, porque a gente não aguentava mais a pensão. A comida das crianças, não comia a comida de lá, só nós 2. Ela fazia o pratinho no quarto com uma... como é que chama? Espiriteiro. Hã? Espiriteiro. Espiriteira, que a Não. gente chamava. Ela fazia comidinha para eles, mingau, sopinha, essas coisas, ela fazia tudo para eles, lá no quarto. Para tomar banho, então, nossa senhora, tem que trepar naquela banheira, suja de todos os ossos, a comida vinha com bicho até, né? Mas nós aguentamos tudo. E como é que vocês passaram por isso, vô? Hã? Como é que vocês conseguiram superar isso? Por 2 coisas que eu falei para você, que Deus nos dotou, a liberdade e a razão. A razão para saber discernir aquilo que seria bom, o que seria ruim, o que seria favorável, o que seria desfavorável. Por isso que é a razão. E a liberdade para a gente poder fazer o que bem entende, né? Porque se a gente fosse dependente de qualquer outra coisa, a gente nunca teria liberdade para fazer alguma coisa, né? Então, isso que nos fez tomar nossas decisões. Eu, geralmente, às vezes, tomava decisões sozinho, e fazia muitas coisas sozinho, a maior parte, porque eu via que ela estava atarefada com os filhos, que ela nasceu como dona de casa. A maior alegria que ela tinha, eu sabia disso, me deu inteligência para verificar que ela sabia disso, né? Que gostava do lar. Fazia roupa do maior para o menor, desmanchava, aumentava, isso aí que ele passava dificuldade, né? Sem nunca reclamar. E ela passou uma vida boa, a vida dela foi boa. Depois teve circunstâncias adversas que não vale a pena comentar. Você lembra de alguma situação, sei lá, triste, de repente, que vocês passaram nessa mudança de São Paulo para Taubaté, Nós fizemos dos diversas filhos, alguma mudanças, situação? né? Nós fizemos diversas mudanças, né? Primeiro saímos daqui de Taubaté e fomos para São Paulo, nessa casinha. Depois,
Eu também não tinha dinheiro, mas eu tinha um pouco guardado de dinheiro. Mas para comprar uma casa, eu não era suficiente, eu tinha medo de gastar o dinheiro e depois faltar para os filhos. Eu queria uma casa maior, porque a casa era pequena, tinha 2 quartos em cima e uma saletinha, onde na saletinha morava meu sogro. E nos 2 quartos dormia 2 num e 2 com a gente. Eu junto com o José Carlos, ela junto com o Arnoldinho, os 2 maiores lá no outro quarto. E isso foi difícil, sabe? Foi muito difícil. Mas nós atravessamos pela razão e pela liberdade que Deus nos deu e pelo auxílio deles. E vocês. E de momentos felizes que você passou, que você Hã? lembra? De momentos felizes que marcaram a sua vida? Bom, todos os nossos momentos foram felizes. Todos, até hoje. Hoje mais ainda. Hoje é indescritível a felicidade que trouxe, porque eu atingi a minha meta junto com ela, com aquela pessoa que eu gosto. Qual que é a sua meta? Qual que era a sua meta? Essa meta que eu falei para você, de chegar a uma determinada idade, você ter sua independência, porque eu tinha muito medo que amanhã um filho meu disse, papai, eu preciso de 50 mil, 100 mil, 200 mil, qualquer coisa que valha, ou 10 mil reais, e eu não tenho dinheiro para ajudá-lo, né? Porque todo mundo passa dificuldade. E eu não queria que isso acontecesse, sabe? Então lutei muito, lutei muito. Não comprava até apartamento para ficar com dinheirinho. Depois eu vendi a casa Morgado Mateus, vendi muito bem, mais do que o dobro do que eu queria, né? Vendi, aí a situação financeira da gente voltou a ser boa. Hoje, graças a Deus, vivemos situação boa, mais do que boa, graças a Deus. E lá em São Paulo você me contou que teve um momento que mudou a sua vida recentemente, que você ouviu um CD. Queria que você contasse um pouquinho disso. Não, minha vida mudou porque eu trabalhava nessa empresa Entendi. e depois eu sempre tinha que resolver sozinho, eu não gostava às vezes, as coisas difíceis contar, ficar atrapalhada para ela, trabalhava numa empresa. Depois fui trabalhar, me chamaram para trabalhar numa firma do Ademar de Barros. E eu conheci ele, conhecia muito o pai, o filho que era dono, eu conhecia, tinha liberdade até entrar na casa deles, tudo, né? E me fizeram uma oferta lá numa firma dele. Depois ele tinha uma outra firma, bem maior ainda, que era do genro dele. Aí eles me chamaram lá também para ser o contador geral. E daí eu acabei, ela gostando dessa casa, mas a casa tudo arrebentada, mas era bonita, do Morgado Mateus. Então eu disse, como é que eu vou fazer para comprar essa casa? E ela disse, essa que eu quero. Você tem que satisfazer a minha mulher, né? Fui pedir para o camarada que eu queria pagar semestral. Parece que 4, 5 prestações semestrais. Ele concordou. Dei a primeira eu tinha, dei a primeira. Quando chegou a segunda, eu não tinha mais dinheiro para pagar. Então eu disse, nossa, agora como é que eu vou fazer? Dinheiro eu não vou pedir para ninguém. Como é que eu vou fazer para pagar essa casa? Aí fui no IPESP, porque eu tinha me inscrito lá para obter recursos, né? Fui no IPESP, o IPESP chegou, uma moça lá falou assim para mim, não, o senhor está registrado, mas já se passaram 3 anos que o senhor não paga. Eu disse, mas está cancelado? Ela disse, eu não sei, o senhor tem muita sorte, mas não cancelaram a sua inscrição. O senhor ia perder tudo o que você já tinha dado. Se a senhora pode segurar uns 2 dias para mim? Ela disse, seguro. Eu sei quanto é que eu estou devendo? Tanto. Aí fui contar o meu dinheirinho lá, dava certo para pagar. Paguei, recebi o dinheiro, paguei o homem da casa. Aí ficamos com a casa, né? Aí depois começou
melhorar de posição, arrumei outro concurso, passei e foi coisa, ordenado muito bom, que até hoje, graças a Deus, ordenado para nós é mais do que o suficiente. Então, aí começou a melhorar a nossa vida. Vendemos uma casa, ganhamos muito dinheiro na casa, ganhamos mais do que o dobro que a gente queria. Então, aí comecei a juntar dinheiro, fazer aplicações, fazer uma coisa, fazer outra, né? Que eu tinha muita consciência daquilo que eu falava. Eu me conhecia bem, sabe? Por intermédio da razão, né? Que Deus nos deu. E a liberdade de a gente se manifestar, mexer num lugar, ir para onde quer, né? Ou fazer aquilo que quer. Não me realizei profissionalmente, porque as circunstâncias não deram, não dava. Mas então eu tinha que fazer alguma coisa que realizasse materialmente. Foi o que eu fiz. Precisava, as circunstâncias determinavam isso. Ô vô, e eu estava tentando lembrar daquela história que você me contou lá no apartamento, que você contou que você ouviu um CD. Não, por isso que eu falei para você desde o começo. Eu não tinha uma formação religiosa muito segura. O que me deu mais um bocadinho de formação foi o colégio diocesano, o colégio de padre. Mas padre, naquele tempo, é diferente de hoje. Completamente diferente. Todos eles andavam só daquela batina de roupa até os pés, com aquela vestimenta, e tinha outra concepção, né? Que eu nem quero entrar em detalhe. Mas aquilo me deu um bocadinho de religião. Então essa religião foi a religião que eu obtive. Por ter medo dessa religião, e mais com ela, que era religiosa e bastante, era uma beata. Então, assim foi. E como que foi o dia que você falou que ouviu uma história? Depois do seguinte, aliás, tenho aqui em cumpridar isso aqui. Como eu não tinha uma formação religiosa muito bem, um dia eu ouvi uma música. Me tocou profundamente essa música, sabe? Eu não sei quem que me deu essa música, deu para ela, qualquer coisa, ela tocou. Me tocou mais profundamente no coração. E quando tocou, que eu ouvi, não só a música era muito bem cantada, mas as letras, né? Que é Passos na Areia, né? E que o camarada, na maior dificuldade, no final do canto, ele diz assim, na maior dificuldade com que você passava, eu carregava você. E eu nunca pensei nisso. Pensei depois que eu vi esse disco. Esse disco também me ajudou a mudar um pouco do meu pensamento. Mudar um pouco o meu modo de pensar, principalmente na parte da religião. Por quê? Como é que você pensava e como que você passou a pensar? Hã? Como é que você pensava antes e como é que você passou a pensar? Não, o meu sentido é de trabalhar e ganhar dinheiro. Eu não pensava na parte religiosa, não pensava nada que eu via sempre uma proteção. E eu sempre tive proteção a vida inteira. E eu não sabia disso. Precisava alguém que me alertasse disso, né? Porque eu não sei, eu às vezes tenho certas visões que às vezes aparece muito Santa Teresinha, aparece muito padre, que eu vi a sombra dele aqui, fui lá em São Paulo, encontrei o mesmo padre, e por intermédio disso que houve essa modificação, mas estou contente com isso. Como é que foi essa história do padre, pô? Não, eu estava deitado lá no meu escritório, na minha poltrona, de repente aparece um padre.
eu não sei se, o que era, que é coisa de a gente ver isso, mas era um padre, roupa branca, altura, fisionomia e tudo, deu para ver perfeitamente. Ele ficou lá uns 10, 15 segundos e sumiu. Quando eu fui em São Paulo, ela falou assim, eu vou trazer o padre Rafael aqui, Quem falou? ela, para dar comunhão para a gente. Eu, assim, você não põe objeção? Eu disse, não. Quando entrou o padre lá, era o mesmo que veio me ver aqui. Era o mesmo. Eu levei um susto. Nossa Senhora! Aí eu gritei para ela, é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo. E, eu não sei o que seria isso. Isso tudo para mim, eu acho que eles têm contato comigo por proteção que me deram. É a única coisa que a gente pode pensar. Certo? Então tá bom. Eu queria que você deixasse um recado primeiro para os seus filhos. Para quem? Para os seus filhos. O que você diria para eles? Eu pediria amor, eu pediria o seu lar completo, lar feliz, que todos sejam felizes, que foi sempre o meu ideal, que eles vivam sempre bem, num lar, porque a coisa mais gostosa que Deus nos deu também é o lar. A gente tem os filhos, como a gente gosta de filho, e gosta de neto também, às vezes um pouquinho mais, porque é 2 vezes filho, e o bisneto também. Então que cada um construa seu lar com a sua felicidade, procura a sua felicidade. A razão está na mão deles, a felicidade também está na mão deles. E não adianta procurar em outro lugar que está junto com eles. É só saber de seguir, é só saber usar. A pessoa não sabe que está junto com ele, está nas mãos dele, não precisa procurar em outros lugares, está perto dele. É só a pessoa saber o que é a felicidade, estar junto com eles. Então essa felicidade é viver uma vida aqui, porque ela é passageira, né? É muito curta. Então tem que viver feliz, porque se não viver feliz, às vezes a pessoa procura, quero minha felicidade, quero minha felicidade. A felicidade está na mão dele, para que eu procurar? A felicidade está na mão dele. Ele não precisa procurar, ele tem, e tem a razão suficiente para distinguir a sua felicidade. Se não raciocinar, não aparece nem felicidade. E para suas noras? São filhas também, não são noras. São filhas, são todas filhas. São todas filhas, todas filhinhas minhas. Eu gosto de todas elas. São filhas, não são noras, são filhas. Não chamo elas de nora, que eu não quero. Quero que chame de filha. Desde que estejam bem, tenha tudo, um goste do outro, é o pedido que eu faço para fazer sua família, ter seus filhos na hora que der circunstância, ter seu filho, criar seus filhos e fazer um lar completo. Essa é a felicidade que a gente tem. Por isso que você tem razão. E tem razão e felicidade na mão. E para os netos, vô? Mesma coisa do que é filho, porque é filho 2 vezes. Neto e bisneto também. É o lar, é a família, é um todo. Para mim é um todo. Não tem distinção. São todos iguais. Cada um tem seu modo, a sua razão, seu modo de agir. Um é mais alegre, o outro é mais comunicativo, o outro é mais chegado. Mas eu tenho certeza absoluta que todos me amam. Todos. Inclusive o que você chama de nora, que eu não chamo de nora, eu chamo de filha. Todas elas, eu tenho a impressão que todas elas gostam de mim. Tenho certeza absoluta. Eu não quero mal de nenhuma delas, só quero o bem delas. Porque foi escolha de vocês. Você escolheu a pessoa com quem vai morar, né? A não ser que aconteça qualquer coisa, que uma infelicidade qualquer, por qualquer circunstância, que a gente não pode prever, mas segura, porque a felicidade está
está junto com você, está dentro de você, está na sua mão. Não precisa procurar. É só saber. Saber, reconhecer, pronto, é fácil. Você faz isso com a sua razão. Por isso que eu distingui os dois pontos mais da criação de Deus foi a razão e a felicidade, e a liberdade. E para vovó, o que você teria a dizer? A vovó é minha companheira de sempre. Ela não saiu? Saiu. É a minha companheira. É a minha companheira. Não sei, eu não quero morrer depois dela, porque eu não sei viver sem ela. Eu não quero, quero morrer primeiro. Eu morrendo primeiro, fico mais satisfeito. Por isso que eu estou tratando de tudo dela, deixando ela vai ficar bem, vai ficar uma viúva alegre. Comprei o apartamento para ela, decorei do meu modo lá, mas está bem, só para ela viver, não quero mais que ela fique aqui sozinha. Os filhos que tomem conta disso, os netos, seja lá quem for, tomem conta disso, porque isso aqui é um patrimônio, né? Que vale muito dinheiro. Façam o que quiserem, né? Eu só estou deixando bonito. Bonito, tudo em ordem, tudo arrumadinho. E fica para vocês. Agora, para mim, usando com toda franqueza, eu não gosto que chamem de Nora. Casou com o meu neto, é minha neta também. Tá bom, tem mais alguma coisa que você queria falar? Eu acho que eu até me expandi demais, né? Eu sou uma pessoa muito retraída, introspectiva, quer dizer, mais resguardada, né? Então eu precisava fazer um curso de oratória, mas não fiz também e não tenho esse dom de oratória. Então, acho que nunca falei tanto na minha vida como hoje. Tá bom. Obrigado. Ficou bom o meu depoimento? Ficou excelente. Que tal, minha filha? Do que eu vi, Foi difícil, vô? tá O ótimo. quê? Foi difícil? Não, porque a gente, o ego da gente, a gente sente aquilo que circula dentro da gente, né? Então a gente pode pôr para fora, descrever o que a gente sente na vida, né? Isso é fácil, né? Não é difícil. Então, Então tá bom. é isso. Quer entrevistar sua avó agora? Vamos? Entrevistar não, depoimento, né? Ele fala muito mais do que eu, né? O quê? Você fala